Fala aí, vendedor, vendedora, empreendedor, empresário, você que está acompanhando aqui esse mini curso de vendas, seja bem-vindo à segunda aula, onde você vai aprender a de fato como estruturar o seu processo comercial para que você esteja no controle das vendas. Na aula anterior, a gente falou sobre a trava que a maioria dos vendedores tem e os mitos que a maioria das pessoas acredita que um vendedor, para que ele seja um bom vendedor, ele precisa ou nascer com o dom das vendas, ou ter uma comunicação extraordinária, ele nasce com aquilo, ele vende muito porque ele é um cara sortudo, porque ele herdou isso dos familiares, do pai, dos avós, de alguém. E a gente sabe que tudo isso é mito, a gente já falou disso na aula passada. Então já pega o seu papel e caneta para você continuar anotando, porque aqui eu vou te mostrar 5 passos para você estruturar o seu comercial e de fato conseguir a ter resultados a partir daqui. Então pega o seu papel e caneta, que a gente já está começando a segunda aula, e a partir de hoje você vai começar a aplicar e vai começar a ver o resultado acontecendo, e depois você vai voltar aqui e vai me contar como foi aplicar esses 5 passos e ter resultados reais no teu negócio, mudando o número das suas vendas. Então vamos lá, ó. Hoje você vai ter a visão mais clara de como de fato funciona um processo comercial, tá? O que precisa para que ele funcione e para que você venda todos os dias, não só o dia que você está inspirado ou motivado. Motivação é importante, motivação é um pilar necessário, mas não é só de motivação que vai viver o seu financeiro, não é só de motivação que vai acontecer o resultado dentro do seu comercial. Então vamos trabalhar nessa estrutura. E à medida que eu for te mostrando esses pilares, você vai perceber o quanto faz sentido para você e para o seu negócio a aplicação desses pilares. Porque à medida que eu for te apresentando, você vai vendo que de fato não tem a ver com dom, de fato não tem a ver com sorte, de fato não tem a ver com ser um excelente comunicador. Obviamente que a comunicação ela ajuda, como eu falei na aula anterior, é importante. Só que não é só isso que vai fazer você ter resultado, e é isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Eu estou com o computador aqui do lado, e aí a gente vai trabalhar no que precisa ser ajustado no seu comercial para você ter resultado, tá? Então vamos lá, pegou papel e caneta, pega a sua água para você não ter distração, porque a gente vai começar a trabalhar em cima do teu processo e você precisa estar anotando para fazer os ajustes necessários e ter o resultado necessário. Vem comigo. Vamos lá. Nessa aula eu vou te mostrar principalmente que não é você que está falhando. Porque muitas vezes você trabalha, você é aquele vendedor que está o dia inteiro ligando, você é o vendedor que está o dia inteiro agendando visita, você é o vendedor que está o dia inteiro atendendo, você é o vendedor que tem muitos negócios para fechar, mas as coisas não acontecem. Isso não quer dizer que você está errado, isso não quer dizer que você não tem sorte para vendas. É apenas ajustes no processo comercial e são esses ajustes que a gente vai trabalhar aqui agora. O que acontece é que o modelo que você aprendeu, ele já é um pouco arcaico. É um modelo antigo, é um modelo que já não funciona mais. O que você precisa fazer agora é uma atualização. Você precisa baixar o download de um novo mapa, um novo modelo de olhar para o seu negócio como vendas, e aí sim você vai ver que os resultados eles vão acontecer de forma diferente. Para você ter uma noção, hoje a gente tem aí dominando o mercado, o que é mais falado hoje é a inteligência artificial. Basicamente, a gente está na era da inteligência artificial. E existem muitas empresas de grande porte, que a inteligência artificial vende mais do que os vendedores. Existem muitas empresas. Mailchimp, que é um sistema onde você automatiza mensagens de e-mail e de WhatsApp, faz mais vendas do que você como vendedor. Mas por que isso acontece? Porque lá dentro existem scripts, um processo bem estruturado, onde a própria ferramenta, a própria automação, ela trabalha um processo com a conversação, ou seja, o intuito da conversa é direcionado para a necessidade do cliente e levando o produto como uma solução. Então a inteligência artificial, ela está entregando mais vendas do que os próprios vendedores. Então isso significa que o modelo que talvez você esteja utilizando, ele está ficando um pouco arcaico, ele está ficando para trás. Você precisa baixar o download de um mapa novo, entender um processo novo de vendas, e aí você vai atualizando e vai tendo novos resultados a partir daqui. E é isso que a gente está falando agora. Então anota aí, eu preciso atualizar o meu processo de vendas. Talvez ele esteja um pouco arcaico. E aí, com esse novo mapa, você vai conseguir olhar para o seu negócio de uma forma diferente. Você vai começar a olhar para o seu negócio de uma forma nova de fazer este negócio acontecer, com um jeito novo de olhar para ele e de ver os resultados acontecerem. Então não é mais aquela coisa de ficar, talvez, na sua loja esperando o cliente aparecer. Ah, porque eu boto ali os produtos na vitrine aparecendo, independente de qual seja o seu negócio, você tem uma vitrine. Se o seu negócio for uma loja de roupas, você tem vitrine. Se o seu negócio for vender
Produtos na rua, você tem uma vitrine, você precisa mostrar os produtos para poder vender. Se o seu negócio for uma loja de carro, quando você coloca os carros lá na frente para a galera passar na rua e ver, isso é uma vitrine. Se o seu negócio for uma imobiliária, as imobiliárias mais antigas colocavam um papelzinho colado no vidro, na frente da imobiliária. Tem algumas que ainda utilizam esse modelo. As mais modernas, principalmente imobiliárias de praia, colocam um painel eletrônico que fica aparecendo ali os imóveis, as opções de imóveis. E aí tem o seu site também, que é a sua vitrine. Então você tem uma vitrine. Só que colocar os imóveis na sua vitrine, ou melhor, colocar o seu produto à mostra na sua vitrine e ficar esperando o cliente vir até você, não é o melhor modelo para você conseguir fazer negócios. Pode funcionar, mas não é o melhor. Olha só, antes da pandemia, as pessoas tinham medo de fazer compras online. Durante a pandemia, as pessoas começaram a comprar muito online. E depois da pandemia, as pessoas começaram a ter medo de não comprar online. Não é muito louco isso? Como mudou a mentalidade das pessoas com relação a isso? Antes era perigoso comprar online. Agora ficou perigoso comprar fora da internet? Como assim? E é exatamente isso. Por quê? Porque antes as pessoas tinham medo de ir lá na internet escolher um produto. Hoje elas têm medo de ir na loja e a loja fazer uma negociação ruim para elas. Elas preferem estar na internet porque elas estão vendo produto, elas estão vendo conteúdo, elas estão vendo vários seguidores que aquela empresa tem, elas estão vendo pessoas comentando sobre, estão vendo os vários seguidores que aquela pessoa tem, os comentários, o resultado que a pessoa tem através da compra daquele produto. E isso dá legitimidade para aquela pessoa. E isso está acontecendo hoje na internet. Então as pessoas estão preferindo comprar na internet do que em uma loja física. Então aí já mostra para você que talvez, se você não está bem posicionado na internet, você está um passo atrasado. Modelo arcaico de vender. E não quer dizer que o modelo antigo não funciona. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Muitas pessoas olham só para a internet e esquecem do velho panfleto, que funciona muito bem. Muitas lojas ainda utilizam isso. Esquece daquele velho banner que, se você coloca na frente da loja, chama muita atenção. Muitos carros param por causa de um banner. Esquecem da própria vitrine de frente para a rua. Que muitas vezes a internet lá, o perfil na internet, ele tá perfeito, ele tá muito bom, mas a tua vitrine, ela não tá atrativa. Aí a pessoa vê na internet, vê uma coisa, chega na frente da loja, vê outra, e aí uma coisa não conecta com a outra. Então sim, você precisa atualizar, mas você precisa entender que as duas coisas, elas precisam andar juntas. Você precisa assim, ó, você precisa acordar sabendo aonde você vai, você precisa saber com quem você fala, o que você vai oferecer. Você precisa ter essa clareza nessa estrutura que a gente vai montar hoje, que você vai entender hoje como funciona. Pra que isso? Isso não é muita rigidez? Não, na verdade isso é liberdade. Porque quando você tem clareza do que precisa ser feito e você tem isso desenhado e mapeado, você executa essas tarefas, atinge o teu resultado e aí você tem o resto do tempo livre. Isso de fato é ter liberdade. E é isso que você precisa alcançar através das suas vendas. Porque não existe outra profissão que pague melhor do que a profissão de vendas. Para você ter uma noção, o único funcionário, o único colaborador de uma empresa que pode ganhar mais do que os gerentes, os gestores, do que o próprio dono do negócio, é o vendedor comissionado. Porque é esse cara que bota dinheiro no caixa da empresa. É esse cara que faz a máquina de vendas acontecer. E quando ele bota dinheiro no caixa, a empresa cresce, a empresa evolui, a empresa continua viva. Então esse cara que ganha comissionado, ele tem uma escala infinita. Quanto mais ele vender, mais ele ganha. Só que aí tem algumas limitações dependendo do seu mercado. Por isso é importante olhar para as automações, por isso é importante atualizar o seu mapa, para que você entenda que, sim, é possível fazer mais e melhor. Quando você tem uma estrutura comercial e você consegue visualizar o resultado, você demonstra que você está no controle. Quando você não tem essa visualização e você parece um pouco perdido, o problema é que o seu cliente, ele percebe. Ele percebe que você não está no controle, ele percebe que não está organizado. E na hora da negociação, o cliente, muitas vezes, ele pode se fechar. A gente pode falar em um outro momento sobre linguagem corporal. O cliente, quando ele está mais interessado, ele tende a declinar para frente para poder prestar atenção e ouvir mais de perto o que você está falando, olhar mais de perto sobre o que você está falando. Quando ele está negativo, ele tende a se voltar para trás, ele tende a cruzar os braços, cruzar as pernas, ele tende a direcionar os pés para a porta, como quem quer dizer mentalmente que precisa ir embora, que quer sair dali daquele ambiente. Então, assim, quando você entende o seu cliente, ele percebe. E aí ele também te entende. Então é importante que você saiba que quando você realmente entende o seu cliente, ele começa a te entender. Se você está anotando, anota esta frase. Quando você entende o seu cliente começa a te entender. E aí, você entende que persuasão, na verdade, é isso. Persuasão é você criar espaço para a decisão acontecer sem você precisar forçar. Então você dá a direção real para o seu cliente, mostrando para ele o caminho, mostrando para ele que o seu produto é a melhor solução para a dor, para a necessidade ou para o desejo dele. E aí você dá espaço para que ele tome a decisão. Sem precisar forçar, sem precisar pressionar. Porque quando você pressiona, o seu cliente se fecha e aí ele vai embora. Então todo mundo fala, você tem que aplicar persuasão. Persuasão nada mais é do que você
Entender a dor do seu cliente. Anota isso. Persuasão é você entender a dor do seu cliente e você mostrar para ele de forma genuína que o seu produto é a solução para aquela dor. Porque, inclusive, você só pode vender o teu produto para o teu cliente se o teu produto for a solução para a dor dele. Você vai ter que cumprir alguns pré-requisitos quando você vende um produto. Vender um produto é uma responsabilidade, porque você precisa entregar, tem os entregáveis. Se você vende um livro, a pessoa compra aquele livro com expectativa. Tem as ações que dependem dela, e aí isso não tem a ver com você. Mas o que depende de você é que esteja no livro o que a capa promete, o que o sumário promete. Então, é isso que o seu produto precisa entregar. Se você vai vender, por exemplo, uma garrafa, essa garrafa precisa ter os entregáveis. Se ela é térmica, ela tem que funcionar a parte térmica. Então tem alguns pontos, alguns pré-requisitos que você vai entregar. Isso é uma responsabilidade que o vendedor tem. Então persuadir nada mais é do que você entender a necessidade do seu potencial cliente e fazer a entrega de forma genuína. Quando você mostra para ele que o seu produto é a solução, aí você dá abertura para ele decidir a compra. Só que aí ele entende, aí ele vai querer comprar, porque ele está buscando a solução para o que ele precisa. E você está entregando exatamente isso. Então ele toma a decisão. Isso de fato é a persuasão. Ah, Luan, mas tem a técnica A mais B que o fulano fala. Tem técnicas. Mas se você for virar um acumulador de técnicas de vendas, você perde a sua identidade, você perde a sua autonomia. Você não pode mais falar abertamente porque você sempre vai estar criando um personagem. Você sempre vai estar formando um personagem. E a ideia não é que você seja um personagem, que você force a sua comunicação, que você mude a sua voz para você poder falar com o cliente. Em alguns momentos, sim, você tem que saber trabalhar a entonação de voz. Mas trabalhar a entonação de voz é diferente de você perder a sua identidade, de você mudar a sua identidade para querer forçar vendas. Não é necessário. É mais fácil se você tiver uma estrutura bem desenhada. E a gente vai começar a falar disso agora. Porque assim, quando você mede, anota isso aí que a gente vai falar disso agora. Quando você mede o que você está fazendo, você melhora. Se você está medindo o que está acontecendo no seu comercial, todos os dias você está melhorando o seu resultado. Então quando você mede, você melhora. E quando você melhora, aí sim, você cresce. E deixa eu te contar que o que funciona precisa ser repetido. Tudo que funciona precisa ser repetido. Então, se está funcionando, repete. Se está funcionando, continua. Se está funcionando, faz com o seu time comercial. Continue fazendo aquilo, porque é aquilo que vai dar resultado. É aquilo que vai fazer com que as vendas continuem acontecendo. E aí, assim, você precisa continuar, mas precisa continuar com consciência. O que é consciência? É os vendedores entenderem que aquilo ali que dá certo e que aquilo ali que tem que ser feito todos os dias. Se tem que ligar todos os dias para 100 clientes, tem que ligar para 100 clientes. Se tem que agendar 3 visitas, o script te direciona para isso, tem que agendar 3 visitas. Se é isso que funciona para o resultado acontecer, é isso que o time precisa estar fazendo todos os dias. Deixa eu te contar uma outra coisa. Quando você entra em um processo de repetição e você não está fazendo análise, isso vira cansaço. Por quê? Porque a pessoa está fazendo repetidamente a mesma coisa, mas ela não está vendo progresso naquilo. Ela não está vendo o resultado acontecendo. Você não está medindo. Então ela começa a cansar. Porque na percepção dela, ela tá ligando, mas não tá tendo resultado. Ela tá agendando, mas não tá vindo ninguém. É porque você não tá medindo. É porque você não está observando o que tá acontecendo e aí não consegue progredir dentro disso. Poxa, mas eu falo com 10 pessoas todos os dias. Por que não evolui? Porque você está medindo, mas você não está fazendo análise do que está acontecendo depois dessa sua ação. E sempre que você faz uma repetição sem análise, isso vira cansaço. Agora, quando você faz repetição com estrutura, aí sim você colhe resultados a partir disso. Porque aí você começa a montar processos estruturados. E aí, assim, talvez enquanto eu falava, você já tenha lembrado de algumas situações que você viveu. Talvez enquanto eu estava te falando, você lembrou de alguns momentos em que parecia que tudo estava nas tuas costas, que você precisa fazer tudo, que você faz repetidamente, mas que o resultado para você ele não acontece, que as coisas para você elas não fluem. Mas eu ligo todos os dias, mas eu agendo todos os dias, mas eu faço isso todos os dias e chega o final do mês e eu não bati a minha meta. Mas por quê? Muitas vezes você pode estar correndo atrás do seu resultado, você pode estar fazendo repetidamente, mas parece que tem um peso nas suas costas e o resultado não acontece. Parece que ninguém vê o resultado por trás do que você faz, porque as vendas elas não saem. E as vendas elas não têm que sair mesmo. Você vai entender um pouco disso agora, por isso que é importante você pegar papel e caneta e estar anotando. Escreve aí, vendas não tem que sair. Ah, eu ligo e as vendas não saem. Vai sair para onde? Vendas não tem que sair. Agora imagina você dominando cada um dos passos, cada um dos pilares que constrói a estrutura de um processo comercial e te ajuda a ter resultado genuíno, te ajuda a fazer os negócios acontecerem. E não ligar esperando que as vendas saiam, mas sim você estar no controle do processo, garantindo que as coisas estão fluindo e que as vendas elas estão acontecendo de fato. Porque você controla do início ao fim do processo. Muitas pessoas vão com a venda até uma altura. Olha, tenho 5 vendas. Chega no final do mês tem 2. Por quê? O que aconteceu com as outras 3? Você deixou elas no meio do caminho por falta de processo, por falta de estrutura.
Então ter esse processo e essa estrutura vai mudar o teu jogo. Agora imagina que você realmente esteja no controle do seu comercial. Você acorda com clareza, trabalha com mais confiança, porque você sabe o que fazer e como fazer para ter um resultado. Isso se constrói, isso não acontece do dia para a noite. Você precisa ter um processo, aplicar, testar e garantir que ele funcione. E aí você vai fazer repetidamente, fazer análise, e aí sim ver o resultado acontecendo, crescente, cada vez maior. E quando você constrói essa estrutura, você de fato começa a ver resultados, você de fato começa a ver as metas que você tem que atingir mensalmente acontecendo. E se isso já fez sentido para você até aqui, espera até você começar a aplicar os 5 passos que a gente vai desenhar a partir de agora. E o mais interessante que eu tenho para te dizer é que tem gente que está aplicando isso e está tendo resultado real. E foi por isso que eu organizei o que eu faço, criei um processo, desenhei passo a passo para que você consiga de fato aplicar e ver os resultados acontecendo. Tudo que eu ensino, eu aplico juntamente com os meus alunos, eu ensino dentro dos meus negócios. Eu formo líderes para usar processos comerciais. Eu formo vendedores que utilizam esses processos, que seguem esse passo a passo dia a dia, e eles têm resultados a partir disso, porque eles seguem dia após dia o mesmo processo, um método que funciona, um método que realmente faz os resultados acontecerem. E você tendo a clareza de como você vai trabalhar o teu processo comercial, você tem agora em suas mãos tudo estruturado para começar a ter resultados. Então pega teu papel e caneta e começa a anotar. Coloca pilar 1, estratégia clara. Você precisa entender que estratégia não é plano de negócios. Escreve isso. Estratégia comercial não é plano de negócios. Estratégia de negócios ela tem que estar alinhada com procedimento operacional padrão. Não tem a ver com o seu plano de negócio, e sim com o resultado que você tem que entregar dia após dia, todos os meses, para que no final do ano você atinja a tua meta de faturamento anual. Então você precisa saber o que você vende, para quem você vende, qual a linguagem que você tem que comunicar para o seu potencial cliente. Isso tem que estar dentro da sua estratégia. Porque se você vai falar, por exemplo, com alguém que quer comprar uma camiseta estilo rock and roll, você não tem como falar com essa pessoa na linguagem de alguém que é um evangélico que está buscando uma camisa social. As comunicações não batem. Eu estou usando aqui um exemplo forçado para você entender que é realmente isso. O que você está comunicando para o seu potencial cliente? Para que ele entenda a linguagem que você fala, para que ele entenda a comunicação que você está passando para ele, para que ele entenda que você tem a solução para o problema dele. E aí você precisa entender qual é o objetivo final. O objetivo final para você é fazer a venda, para o seu cliente é resolver o problema dele. E aí o seu produto resolve o problema dele ou não? E você precisa comunicar isso para ele de forma legítima. Porque sem essa clareza, você vai acordar todos os dias e você vai ficar reagindo. O que é reagir nas vendas? O seu cliente, ele manda mensagem, você fala, ih, olha lá, já mandou esse tipo de mensagem aqui, esse aqui já começou a me enrolar. E ó, o outro já parou de me responder, certeza que foi comprar na concorrência. Não, porque esse cliente aqui eu não sei o quê. Não, porque aquele ali não sei o que lá. Não, porque esse aqui, olha, esse aqui já começa a falar mal do cliente, como se ele estivesse te ignorando. Mas na verdade o que está acontecendo é que a sua comunicação ela não está alinhada. O seu potencial cliente não tem nada contra você. A não ser que a sua comunicação não esteja alinhada com o que ele está buscando. Aí ele se perde no meio do caminho, entra em processo de pesquisa e sai no mercado pesquisar outras opções. Aí com certeza ele vai falar com o seu concorrente. Então você precisa ter essa estrutura estratégica, porque aí você consegue executar essa estrutura com intenção. E aí todas as ações que você vai tomar dentro do seu negócio, você toma as ações com intenção de ter um resultado, porque você conduz o seu cliente para um potencial fechamento. E lá na frente ele vai poder efetivamente pedir o fechamento do negócio, ele vai efetivamente falar para você, caramba, que legal, qual que é o preço? Ele vai querer saber o preço no final, quando você seguir esse processo, essa estrutura. Ele vai falar assim, cara, beleza, eu entendi tudo que você falou, e quanto é que é para me conseguir isso daí? Eu entendi que isso aí resolve meu problema, eu entendi que isso aí muda isso aqui para mim, mas qual que é o preço disso aí? Você tem que conduzir o cliente para ele pedir o preço para você, porque ele já comprou, ele já entendeu a ideia. Agora ele só precisa pagar. É assim que você vende todos os dias. E esse é o pilar 1, você ter uma estratégia clara. Agora, o pilar 2 é você ter um processo visível. A venda não pode acontecer só na cabeça do vendedor. O vendedor vai lá, conversa com o cliente tem um perfil legal, uma renda boa, tá vestido bem, em alguns casos, né? Entra na loja, ó, esse ali, não, aquele eu já vendi. Não é assim que funciona. A venda ela precisa acontecer do começo ao fim. Não pode acontecer só na cabeça do vendedor. Não, esse já tá vendido. Esse, ó, ele falou pra mim que quer, falou pra mim que tem perfil, a renda dele é boa, esse já é negócio fechado. Não é. A venda só acontece quando ela começa, passa por um meio e tem um fim. É uma finalidade. O vendedor achar que concluiu a venda não é a conclusão da venda. Então ter essa estrutura em um processo comercial onde você vai fazendo passo a passo cada uma das etapas para chegar no resultado é o essencial para que você de fato tenha vendas e não achismos. Talvez tenha acontecido com você ou com algum vendedor que você conhece, ele achar que vende pra caramba, mas você vai ver o resultado final, o que importa de verdade, que é financeiro, bem estruturado, as coisas não acontecem. É porque ele tá vendendo só na cabeça dele. De verdade, na prática, ele não tá concluindo as vendas. E aí quando ele acha que concluiu, o cliente abriu um leque ali com uma objeção e foi embora. Já achou outra coisa.
já está procurando outras coisas, já entrou em etapa de pesquisa e saiu fora. Por quê? Porque o cliente não tinha fechado efetivamente. Só que o vendedor achou que tinha fechado a venda, contou com aquilo e parou de trabalhar no negócio. E aí ele não efetivou, venda que não é efetivada não é venda. Então ter um processo comercial estruturado, onde você sabe o que tem que fazer passo a passo, do começo até o fim, até a efetivação, é o que você precisa ter no seu negócio. Esse é o segundo pilar para você ter um comercial bem estruturado. Processos bem desenhados, processos bem estruturados. Quando você enxerga as etapas do seu negócio, você tem lá atração, conexão, proposta, fechamento, tudo estruturado dentro de um processo onde você faz passo a passo, atrair clientes, trazer os clientes, apresentar o produto, entrar em uma etapa de fechamento, formalizar esse fechamento e passar para um pós-vendas, aí sim você começa a conseguir medir o que está sendo feito e como que vai ser feito para que você tenha um resultado legítimo lá no seu financeiro. Porque comercial é locomotiva para garantir que o negócio tenha financeiro para poder crescer e escalar. Porque senão você não cresce, você não escala, você vai estar sempre apagando incêndio, porque você está vivendo de achismo. Então se você está anotando, anota processos comerciais bem estruturados. Este é o segundo pilar para você poder crescer. Agora, o terceiro pilar, sim, o terceiro pilar é a persuasão aplicada. Lembra que a gente falou agora há pouco que a persuasão não é você usar um monte de técnica forçada, mas sim você direcionar o seu cliente. E a persuasão aplicada nada mais é do que isso. Não é sobre você manipular as pessoas, é sobre você se comunicar com consciência. Ou seja, você tem uma solução, o seu potencial cliente tem uma necessidade, um desejo ou um problema a ser resolvido, e com essa solução você comunica que o seu produto ou serviço é a solução para ele. Uma comunicação assertiva já é a persuasão necessária. Não é sobre manipular as pessoas, usar uma técnica X, Y. Não, não cai nessa não. Você só tem que ter a solução e saber comunicar isso para o seu cliente. Isso é persuasão. Isso sim é persuasão. Porque quando você entende a jornada do cliente, quando você entende qual que é a jornada de compra do seu cliente, você conduz ele dentro dessa jornada, garantindo que ele passe por esse processo da melhor forma possível, sem que ele tenha dores e sofrimentos dentro desse processo. Existem muitos casos que as pessoas elas compram uma vez, compram duas vezes, compram três vezes, até elas encontrarem de fato a solução para elas. Por quê? Porque elas não entenderam que a solução era o produto X ou o serviço X, então elas foram no meio do caminho adquirindo produtos e serviços que não era a real solução para elas. E você como vendedor, se você tem um produto que é a solução para o seu cliente, você só precisa mostrar isso para ele, comunicar isso para ele. Isso é a real persuasão. Então não precisa de técnica de manipulação. E aí você entende que você consegue comunicar para o seu cliente, falando a coisa certa na hora certa, ele está vindo de encontro com você porque ele está vivendo a jornada de compra dele, e aí sim você consegue entregar para ele um produto ou serviço que vai resolver a dor, o problema ou a necessidade dele. E nesse momento você vai estar fazendo a persuasão aplicada, que é a diferença que faz o seu cliente decidir comprar ao invés de hesitar e desistir no último momento. E aí o quarto pilar, se você está anotando, anote agora, é você fazer ação com dados. Ou seja, você está medindo o que está acontecendo diariamente para que você possa entender onde estão os possíveis gaps. Por que eu estou vindo até aqui e a partir daqui eu não estou tendo resultado? Por que eu tenho aqui um funil de vendas e no meu funil de vendas eu tenho 200 oportunidades, mas eu tenho só 10 visitas agendadas? Aqui tem um gap gigantesco, gritante, ele está praticamente gritando no seu ouvido. Se você está medindo, você consegue perceber esse gap. Se você não está medindo, você nem vai ver o que está acontecendo. Você só está desperdiçando esses 190 leads ali que já viraram uma oportunidade de negócio. Então medir, ter dados, é o que vai fazer o seu jogo mudar. Porque se você não mede, você não vai melhorar o seu negócio. Se você não está medindo, não tem como você melhorar a sua estrutura comercial. Você apenas vai vendo as coisas acontecendo. E aí, se você está naquela de estar conectado a sua mente no negativo, você sempre vai estar olhando para o negativo e falando que a culpa é do mercado, que a culpa é do governo, que a culpa é do produto, que a culpa é do cliente. Nunca é você o responsável por mudar aquela situação. Quando você tem dados, quando você está medindo, você para de terceirizar a culpa e você de fato começa a trabalhar no que é importante para corrigir o teu processo e ter resultados a partir dali. Existem muitos vendedores que eles trabalham só com a intuição. Eu acredito que esse cliente é bom, eu acredito que esse cliente é ruim. Na verdade, a intuição ela é boa. Você adquire uma intuição de negócio com a experiência. Então a intuição ela é boa, mas os dados, a medição de números, isso é assertivo, não tem erro. Porque você está medindo diariamente e você está observando o que de fato está acontecendo. Então não é uma questão de achismo, é uma questão de precisão. Quando você tem dados, quando você está medindo, você é preciso naquilo que você está fazendo. E quando você é preciso no que você está fazendo, você também tem precisão lá nos resultados, no final do mês, no final do seu ciclo mensal. O que importa de fato e de verdade é vendas entrando, acontecendo, dinheiro no fluxo de caixa, para você poder ter a sua meta mensal entregue, para que chegue no final do mês você bateu a sua meta anual. E aí você viu o seu negócio crescer, a sua estrutura aumentar e o seu faturamento, o seu lucro no caixa da forma que você tinha planejado. Mas se você faz as coisas bagunçado, uma hora você faz de um jeito, outra hora você faz outro. Você tá fazendo isso aqui, daqui a pouco você já muda, joga tudo pra cima e quer fazer diferente. Não vai funcionar, vai virar tudo uma bagunça. E não adianta você falar, mas eu conhecia essa técnica, eu conhecia isso aqui, eu fazia isso aqui, mas é fulana. Não adianta, se você não está medindo e seguindo com repetição um processo estruturado, as coisas não vão acontecer. Você sempre vai estar vivendo altos e baixos como um serrote. Agora, quando você de fato tem um processo comercial estruturado,
Quando você de fato entende o perfil que é o seu cliente, você de fato comunica para esse cliente, quando você de fato está medindo o que está acontecendo, aí você tem um processo crescente, porque diariamente você está corrigindo os gaps e ajustando a sua máquina de vendas. E é isso que é importante para que você tenha um comercial assertivo, porque você melhora a sua taxa de conversão, a sua taxa de resposta, você entende os seus motivos de perda de negócio, você começa a liderar o processo, então é você quem está no controle. Todos os dias você está trabalhando para garantir que o resultado ele aconteça e você não fica apenas seguindo, observando as coisas acontecendo e conectado no negativo, falando, ah, mas a culpa é do mercado, ah, mas o outro lojista lá, que é do mesmo mercado que eu, também não está vendendo, ah, mas a culpa é do governo, ah, mas a culpa é do vendedor, a culpa é do cliente. Não, você está no controle e de fato faz as coisas acontecerem. Então se você quer a partir daqui ter resultados diferentes, se você quer a partir daqui fazer de forma diferente, você precisa entender que a estrutura, ela precisa estar no teu controle, o processo precisa estar nas suas mãos e você precisa estar medindo diariamente para garantir que as coisas aconteçam. E aí a gente vai para o quinto pilar, que é a repetição inteligente. Como eu falei, se você faz todos os dias da mesma forma, você vai ter um resultado extremamente assertivo, porque você está medindo, você tem um processo, você tem estrutura, você entende o perfil do seu cliente, você entende qual é o problema que o seu produto ou serviço resolve e você está trabalhando isso de forma repetitiva todos os dias. Então não tem como dar errado. É um negócio que, se ele continuar rodando, é uma engrenagem, é uma máquina que ela mantém fazendo o que ela está fazendo. Agora, se você, como eu falei, hoje você está executando de uma forma, amanhã você joga tudo para cima, quer executar de uma forma diferente, quer mudar do nada, aí você arrumou um problema. Porque agora você mudou do nada, aí você começa a fazer outra coisa, de repente, joga tudo pra cima e começa de novo. Não vai funcionar. Então você precisa ter uma repetição inteligente. Porque quando você tem uma repetição inteligente, você consegue vender bem uma vez, e aí você consegue vender bem sempre. Porque é o teu objetivo. Vender passa a ser o teu objetivo. A tua meta clara passa a ser o teu faturamento. Você sabe que para faturar 1 milhão por ano, você precisa faturar de 83 a 85 mil por mês. E para faturar de 83 a 85 mil por mês, por exemplo, você precisa fazer 10 vendas. E aí você trabalha para buscar essas 10 vendas de forma repetitiva, seguindo um processo estruturado. E não de uma forma aleatória, achando que as coisas vão acontecer do nada. Então, esse é o processo comercial que realmente funciona. É isso que você precisa construir no teu negócio para que você comece a ter resultados de verdade. E aí você vai vender bem todos os dias. E é isso. E aí, isso só acontece quando você repete aquilo que já está funcionando. Você mantém fazendo o que está funcionando. O que acontece? Quando você mantém fazendo o que já está funcionando, você entende que a repetição de forma correta, você vai medindo, você vai observando, você vai ajustando a sua máquina, vai te levando para o resultado. Agora, quando você observa, muitas vezes você até observa, olha, eu tenho aqui um processo e esse número aqui não tá legal. Mas aí passa uma semana e o número continua do mesmo jeito. Passa 2 semanas e o número continua do mesmo jeito. O que você acredita que vai acontecer? Pensa na sua empresa como um carro. Pensa na sua empresa como um carro. E aí esse númerozinho que tá repetido ali, que não tá legal, tá no vermelho, é a água do seu carro. Não tem água no seu carro. Esse númerozinho aí é a água da sua máquina, do seu carro aí, do seu comercial. E aí você começa a andar com esse carro e não tem água, mas você olha e fala, tá esquentando o motor. Mas você continua andando. E vai andando, e o motor tá esquentando. O que você acredita que vai acontecer? Esse motor vai dar problema, vai parar de funcionar, vai começar a fumacear. É o que vai acontecer com o seu comercial. Quando você vê que tem um problema, mas você não trata o problema imediatamente. Você vai deixando, você tá vendo, mas tá, deixa, tá aí, tô vendo, não tá legal, mas é o mercado, mas é o vendedor, mas é o cliente, mas é isso, mas é aquilo, mas é o governo. Você começa a terceirizar a culpa, e quando você vê, o motor do seu carro tá fumaceando, quando você vê, o seu comercial tá fumaceando, e aí você não consegue ter resultados. Então se você anotou os 5 passos, você sabe como construir a tua estrutura comercial. Agora você começa a colocar isso aqui em ação, e você começa a ter resultado genuíno. Agora deixa eu te falar uma coisa, se você... Talvez enquanto eu falava, você já viu algo assim, e aí você fala assim, caramba, isso realmente faz sentido pra mim. Isso realmente faz total sentido pra mim. E aí você começa a ver que, de fato, muitas coisas que você deveria estar fazendo, você está negligenciando. Você está deixando de lado. Você até faz algumas coisas, mas outras você sabe que tem que fazer, mas está negligenciando. Você precisa começar a trabalhar uma estrutura e ter um acompanhamento real para garantir que as coisas aconteçam, para garantir que o resultado ele aconteça. E aí o que acontece? Para você que realmente entende a necessidade de você estruturar um processo, trabalhar dia a dia para garantir que as coisas aconteçam, buscar essa liberdade de entender todos os dias o que precisa ser feito, eu vou abrir para você uma oportunidade de você entrar para o curso Vendedor Checkmate. E olha, o curso Vendedor Checkmate, ele não substitui as aulas desse mini curso. Ele não substitui. Lá dentro você tem estruturado aulas que te mostram passo a passo como cumprir cada um dos passos. Mas lá você vai construir, primeiro, o seu mapa, que vai te levar para o seu sonho, para o seu objetivo. Depois que você tiver um mapa, você vai aprender a trabalhar um PDA, que é um processo de atendimento. Ou seja, dentro da minha estrutura comercial, eu tenho um processo de atendimento com scripts montados que me ajudam a ter resultados genuínos. E depois você vai entender e vai conhecer como funciona a jornada de compra do meu cliente. Porque quando eu tenho um mapa, eu tenho um processo de atendimento estruturado e eu conheço a jornada de compra do meu cliente, aí sim eu consigo trabalhar esses 5 pilares e ter resultados genuínos. E aí você consegue, com acompanhamento, com auxílio, ter uma estrutura que realmente funciona e que realmente vai funcionar dentro do seu negócio. Para você que quer dar esse passo, para você que quer acelerar o progresso do seu negócio, eu vou abrir
Eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar pro curso Vendedor Checkmate. E aí você vai se tornar um vendedor checkmate, vai entender como você consegue estruturar o seu comercial e como você consegue montar um mapa genuíno que realmente vai te ajudar a ter resultados de forma mais rápida. E aí deixa eu te mostrar, dentro do treinamento completo você vai receber aulas passo a passo, onde você vai ter todos os pilares e vai entender como aplicar esses pilares, planos, modelos. Você vai ter cronogramas, checklist, para que você entenda como colocar isso em prática, como montar isso no seu comercial, como estruturar isso com os seus vendedores, se você tiver vendedores, como montar a sua meta, como desdobrar o seu sonho em objetivos e trabalhar isso para que você realmente consiga atingir isso, para que você realmente consiga atingir isso, atingir este sonho. Você vai entender como montar scripts, como funciona a jornada de compra do cliente, como ter um mapa de conversão que realmente dá resultado, como você vai trabalhar isso, e você ainda vai ter um acompanhamento em grupo com os alunos, onde você pode tirar dúvidas do que você não conseguir aplicar por conta própria. Você vai conseguir ir lá e perguntar, olha, eu coloquei isso aqui no meu negócio em prática, mas eu tô com dúvida em como resolver essa situação. E você vai poder perguntar e ter esse auxílio de como corrigir isso. Então você vai ser acompanhado na aplicação, passo a passo do método dentro do seu negócio, se você se tornar um vendedor checkmate nessa chamada. E aí o que acontece? Para quem entrar nessa turma agora, vai receber como bônus uma mentoria estratégica, onde eu vou sentar com vocês, alunos, a gente vai abrir um grupo e a gente vai falar sobre dúvidas dentro do seu comercial. Eu trabalho com vendas aqui de ração. Vamos trabalhar a sua venda de ração. Eu sou dentista. Vamos trabalhar a sua clínica para estruturar esse comercial para atrair mais pessoas aí, potenciais clientes para sua clínica. Eu tenho uma imobiliária. Vamos trabalhar isso para aumentar os leads da sua imobiliária. Eu tenho uma loja de carros. A gente vai trabalhar isso dentro da sua loja de carros. Eu trabalho aí com venda de roupas, eu tenho uma loja de roupas, ou eu vendo roupas como sacoleira, sacoleiro. Então a gente vai trabalhar isso dentro aí do seu negócio de venda de roupas. Eu trabalho aí com a rede de distribuição e tenho pessoas em várias cidades que revendem produtos para mim. A gente vai trabalhar uma estrutura para que você consiga medir o resultado dessas pessoas e cobrar o resultado dessas pessoas, criar bonificações. Então tudo isso você consegue aprender dentro do Vendedor Checkmate. Nessa chamada, tudo isso aqui você pagaria hoje o preço de 997. Nessa chamada está por 497. E esse 497, ele vai até atingir 300 alunos. Para quem me acompanha há mais tempo, viu que na chamada anterior a gente estava com 297 para os primeiros 100 alunos. Agora a gente está em 497 até atingir 300 alunos. Depois disso, o preço sobe. 997 é um pacote normal. Periodicamente, conforme eu vou entregando os conteúdos lá dentro, eu vou colocando mais conteúdos. Esse final de semana eu estive em uma imersão e nessa imersão eu construí, junto com alguns mentores meus, uma estrutura de como você trabalhar o seu financeiro dentro do seu negócio. E esse processo que eu construí lá dentro dessa imersão, eu vou colocar dentro do Vendedor Checkmate. Então quanto mais conteúdo eu coloco lá, mais o preço vai escalando junto com o curso, porque o curso vai pegando mais valor, ele vai ficando mais robusto, vai ficando mais rico e assim ele também vai pegando mais valor no mercado. E aí você que aproveitar essa chamada consegue pegar o pacote de 497 e ainda vai participar de uma mentoria onde você vai poder tirar as suas dúvidas. E aí talvez a sua pergunta é se você pode continuar sozinho, pegar as aulas que você está aprendendo aqui, está acompanhando aqui e aplicar por conta própria, ou se você deve aproveitar esta oportunidade e entrar para o Vendedor Checkmate. E aí a decisão está em suas mãos, você observar o que faz mais sentido para o seu negócio e aproveitar essa condição e realmente cair para dentro. Mas se você quiser acelerar o seu negócio, se você quiser aplicar com apoio, realmente mudar o seu negócio de forma mais rápida e com um método, com um direcionamento bem claro, a decisão fica na sua mão e o link ele está aqui na descrição. E aí você vai conseguir, de fato, lá dentro, montar passo a passo essa estrutura. E não são só esses 5 pilares. Esses 5 pilares, eles te ajudam a estruturar a sua base comercial. O Vendedor Checkmate, ele te dá um embasamento geral para que você use o seu comercial como locomotiva do seu negócio, para que você atinja os resultados financeiros que você desenhou. Para você que vai entrar, você pode me chamar também para tirar dúvidas. Para que você que não vai entrar, a gente tem amanhã a aula 3. E na aula 3 você vai entender... Olha só, deixa eu pegar aqui o conteúdo da aula 3. Você vai entender na aula 3 como montar um mapa da virada. O mapa da virada, ele vai te mostrar como que você vai sair do caos e ter previsibilidade em vendas. Também vai ser às 8 horas da noite, amanhã, pelo YouTube. Lá você vai entender como você trabalha reforço de autoridade no seu mercado, para que você possa, de fato, realmente trabalhar a sua marca, o seu negócio, o seu produto. Se você for a sua marca como profissional vendedor, como que você trabalha a sua marca pessoal para você atrair mais clientes para o seu negócio. E aí dentro dessa base comercial que você aprendeu hoje, você vai conseguir realmente converter mais negócios. Então esse mapa você vai aprender a estruturar amanhã, e aí você vai ter um mapa da virada que vai te ajudar a ter mais resultados e mais negócios. Então eu te vejo amanhã na terceira aula, onde você vai aprender a montar o mapa da virada.